Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Seu Negócio, o podcast do empreendedor. E hoje nós estamos recebendo aqui uma figura que já participou do nosso podcast já há algum tempo, logo no início, meu amigo Lucinildo Frota, pré-candidato a prefeito de Maracanaú. Lucinildo, a gente já se conhece há algum tempo, a gente já teve uma boa conversa, admiro demais, tanto como empreendedor, né? Na nossa primeira conversa a gente falou muito sobre essa questão de empreendedorismo, e enquanto político, né? Porque a gente estava conversando aqui em off que precisa ter coragem, né, para a gente enfrentar aí a situação e tudo. Admiro demais, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. A gente vai bater um papo aqui um pouco sobre política, evidentemente, sobre empreendedorismo, sobre negócios. O que der para a gente conversar, a gente já está conversando. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Robson. É uma honra poder participar mais uma vez do seu podcast, né? O seu negócio, né? É muito importante essas nossas conversas, essas nossas falas, porque a gente vai se conhecendo mais, a população vai sabendo mais informações sobre o empreendedorismo, sabendo mais assuntos sobre a política, e o deputado Lucinildo Frota, que está aqui para poder mais uma vez bater esse papo e a gente trocar aí informações e atualizando aqui dos assuntos. Legal, legal. Deputado, a gente já conhece a sua história, né? Nós que somos de Maracanaú, eu não sou natural de Maracanaú, mas já resido em Maracanaú há quase 20 anos, então eu já considero realmente já como cidadão maracanauense. Diferente de você que também já está lá há mais tempo, já está no Maracanaú, acho que toda a população de Maracanaú lhe conhece, lhe admira também. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, você iniciou a sua carreira como empresário, empreendedor. Qual foi o ponto assim que você decidiu se tornar político? E por que você decidiu se tornar político? Bom, meu amigo Robson, na realidade eu cheguei em Maracanã aos 16 anos. Já são 37 anos de vivência em Maracanaú. Cheguei ainda um adolescente, cheguei para morar no novo Maracanaú. Meu pai, para montar um depósito pequeno, né, coisa pequena, e cada um lá tinha que fazer uma coisa. O meu irmão foi para o caixa, o outro foi para a questão de organização, e para mim sobrou a carroça. Fui lá ser carroceiro do depósito. O meu pai era aquela pessoa muito rígida, que todos que tinham que trabalhar. Eu, aos 13 anos, ainda morando no Pará, meu pai tinha uma pedra na Ceasa, e eu me acordava de madrugada para ajudava mais também no varejão, que era aos sábados. E quando chegamos aqui em Maracanaú, aí eu fiquei, como eu lhe disse, né? Fui ser carroceiro do depósito, e eu muito magro na época, pesava 50 quilos, e vi, rapaz, isso aqui não vai dar para mim. Eu não aguento, eu não vou ter estrutura física, não por falta de vontade e de empenho. Que desde que eu me entendo por gente, que eu só entro numa missão se for para cumprir. Uhum. E eu sempre fazia o melhor que eu podia, eu não deixava atrasar a entrega, cumpria a minha missão que era me dada. Mas eu sabia que a minha estrutura física eu não ia aguentar muito tempo, e eu pensava em crescer, né? Você tem que pensar em crescer, em ter ousadia para poder avançar. E eu, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim, e graças a Deus eu passei no exame de seleção da Escola Técnica, aí eu comecei a estudar na Escola Técnica Federal, hoje FCE. Aí depois iniciei um estágio lá na Secretaria de Finanças em Fortaleza, fui ser cadastrador de imóveis. Aí eu fui sair da carroça e fui ser estagiário lá, e com pouco tempo concluí o curso, comecei a trabalhar na construção civil, trabalhei em várias empresas grandes, construtora como Construtora Oeste, prestei serviço na Andrade Gutierrez, prestei serviço na Queiroz Galvão, e entrei aí no mercado de trabalho. Tive minha carteira assinada por muitos anos como empregado, depois montei minha empresa, fui ser empregador. A gente sabe das dificuldades que o empregador tem, né, no nosso país, a burocracia. Gigante. E eu fui empreender, minha esposa também empreende, e hoje a gente vindo aqui para a minha realidade, que foi em 2004, respondendo a sua pergunta, em 2003 os amigos começaram a me incentivar a entrar na política, a disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Maracanaú, e eu rechacei de princípio, disse que não queria, que poderíamos escolher um outro nome, e os amigos disseram, não, tem que ser você, Lucinildo. Aí eu fui e decidi entrar na vida pública. A minha primeira eleição foi em 2004,
por conta do incentivo dos amigos, que sentiam falta na época de um representante no nosso bairro que lutasse pelos direitos da gente, que melhoria para a construção de uma praça, melhoria no posto, e eles me viam como essa liderança, né? Eu não era aquela pessoa para estar, não era aquela liderança política profissional, mas eu era um trabalhador que tinha uma empresa, que era amigo de todo mundo e que me viram com esse espírito de liderança e pediram para que eu entrasse. E entrei, e o mais interessante é que em 2004, vários amigos que nunca também tinham se envolvido em campanhas políticas, cada um se transformou em uma liderança. Aí foram todos para a rua, a minha família, meus irmãos. Às vezes eu chegava numa casa, não, eu vou votar aqui em você porque a sua irmã já pediu. Eu chegava em outra casa, não, eu vou votar em você porque o seu irmão já pediu. E foi o conjunto que conseguimos essa eleição lá. Em 2004 já fui, primeira vez que disputei a eleição, fui eleito de 12 vereadores que éramos, eu fui o 11º na lista lá dos eleitos. E aí começamos, foi por isso que eu entrei na política, por conta de incentivo de amigos e familiares também. Legal. De sentir essa ausência de liderança no novo Maracanaú, por isso que principalmente entramos lá na aí região, na política. Né? Inclusive até hoje você ainda é lá da região de Novo Maracanaú, né? Eu moro no Novo Maracanaú há 37 anos, desde que eu não morei em outro bairro em Maracanaú, só morei no Novo Maracanaú. E agora, na casa que eu moro hoje, eu estou lá há 20 anos, que vai fazer agora esse ano, 20 anos, morando na Rua 7 do Novo Maracanaú, e as pessoas que me conhecem sabem, saio de casa, a minha rotina é aquela, vou deixar meus filhos no colégio, eu não deixo de fazer isso, deixar meus filhos no colégio, depois vou para a Assembleia hoje, né? Aí volto, vou visitar amigos, vou visitar familiares, vou ver como é que estão os bairros onde a gente foi votado. Toda vez nós temos um meio de comunicação agora muito fácil, que facilitou muito a nossa informação de como está o mandato, que são as redes sociais. As pessoas entram em contato pelo direct e elas entram, marcam visitas, a gente vai, independente de ser pré-campanha ou não, a gente sempre manteve isso, não dá para a gente ir em todos os locais ao mesmo tempo, mas é o que eu sempre digo para as pessoas, quando é durante a pré-campanha e campanha, a gente está mais ouvindo as pessoas, mas quando a gente é eleito, a gente tem que se dedicar ao mandato. E eu sempre faço isso, eu procuro sempre fazer o melhor que eu posso em todas as missões, desde lá o carroceiro até hoje, deputado estadual, eu procuro me dedicar ao máximo. Eu só entro em uma missão se for para cumprir 100%. Por isso que às vezes eu saio de casa cedo, 7 horas da manhã, e vou voltar às vezes 9 horas da noite, 10 da noite, mas eu estou trabalhando para poder honrar cada voto que eu tive durante as eleições em que eu conquistei. Foram 7 eleições que eu disputei, foram 6 vitórias, graças a Deus, né? 5 para vereador e 1 agora para deputado. Muito bom. E também nessa luta. Muito bom. E assim, durante seus mandatos de vereador, eu sempre observei a sua proximidade, né? Porque a gente conhece vários candidatos e vereadores e outros políticos que são políticos por Maracanaú, mas não conhecem a realidade de Maracanaú. Muitas vezes por não morarem lá ou por só estarem lá de vez em quando e acabam não conhecendo a realidade. Então o fato de você estar em Maracanaú, residir lá há tanto tempo, lhe dá o conhecimento de causa do que a população realmente precisa, né? E os outros candidatos, os políticos, alguns que não moram na região, só estão lá literalmente na época da campanha ou da pré-campanha. E eu acho que era para ser um pré-requisito para todo político daquela região, ele tinha que conviver naquela região. Porque ele não vai conseguir entender a necessidade da população quando ele só chega lá, desce do carro, fala com 3, 4 e sai. É importante que ele esteja na região para conhecer, né? E, deputado, você teve 5 mandatos de vereador por Maracanaú, né? Fez muita coisa, principalmente pela região lá do Novo Maracanaú, eu conheço bem. Tem alguns colegas lá, tenho clientes lá no bairro Novo Maracanaú. E essa sua experiência, né, enquanto vereador por Maracanaú, né, você acha que contribuiu e contribui de que forma para essa sua pré-campanha para disputar a prefeitura de Maracanaú? Bom, aí os 5 mandatos de vereador, que foram 18 anos e 1 mês, porque eu tive que renunciar no dia 31 de janeiro de 2023 para assumir o mandato de deputado estadual, fui o primeiro
vereador na história de Maracanaú, 41 anos de Maracanaú, que saiu do mandato de vereador direto para a Assembleia, que tive que renunciar ao mandato. Fui o único na história, hein? Espero ter outros, Sim. que também tenham a coragem e a ousadia que eu tive, de renunciar ao mandato de vereador, porque foi eleito deputado estadual. E esses 18 anos de mandato de vereador, e agora 1 ano e 4 meses de deputado, me deram a experiência de conhecer o que a população realmente precisa em Maracanaú. Nós temos hoje um município rico que, infelizmente, temos uma população que carece de necessidades básicas. A população de Maracanaú ainda não viu o reflexo dessa riqueza toda. E olha, eu era visto pelos gestores anteriores e pelo gestor atual como uma pessoa crítica, que era visto como rebelde, porque eu não aceitava. Porque dava promessa de vantagem e tinha que se calar e aceitar tudo. Eu nunca fui disso. Tanto que eu rompi com esse grupo político aí 3 vezes. E só retornei, deixando claro, Robson, só retornei não por promessas de vantagens pessoais, mas porque eles assumiam o compromisso de atender as minhas demandas que levariam benefícios para os bairros. Por isso que eu consegui a drenagem do bairro Coqueiral todinha, na época em 2007, consegui aqui a drenagem, a pavimentação do bairro desde 2000, hoje Novo Genipapeiro, consegui a reforma e revitalização da Praça do Novo Maracanã, consegui várias alamedas no Gereissati, reforma e ampliação do posto de saúde do Novo Maracanã, e do Maracanãzinho, dentre outros benefícios que conseguimos dos gestores que estão aí, mas tudo às custas de muita briga, de muito sacrifício, ameaçando rompendo, mas não me curvava o sentimento que eles tinham de dominar o vereador para poder, porque estava dando emprego para indicação de A, de B ou de C. Eu nunca me curvei a isso. Os cabides, né? Os cabides. Eu me lembro o primeiro fato que eu rompi com o prefeito, que é o prefeito atual, em 2006, quando eu não votei nele para prefeito, eu votei na ex-vereadora Margarete Rose, que foi minha prefeita em 2004. Ela perdeu, infelizmente, mas que quando foi durante a campanha de 2004, ele me chamou, o prefeito atual, para desistir da candidatura. Eu nem ser candidato, porque ele disse que já estava com a eleição batida, que as pesquisas apontavam, só Deus para tirar a eleição dele. Me chamou para desistir da candidatura de vereador. Eu disse, não desisto jamais. Eu não entro em uma missão para desistir, eu não sou de desistir. Eu vou até o final, mas você não vai ganhar, quem sabe é Deus e o povo. E entrei nessa eleição. Ganhamos a eleição em 2004, eu sempre digo ganhamos, porque eu não ganho sozinho. Quem ganha sou eu, as pessoas que acreditam que eu sozinho não vou para lugar nenhum. Eu sei disso. E fomos eleitos, ele me chamou para depois apoiar a gestão dele. Eu entendi que ele disse que queria fazer melhor para Maracanaú, eu também queria fazer o melhor para Maracanaú. E a primeira coisa que eu pedi a ele, olha, eu quero que você atenda as minhas demandas para os bairros, porque eu fui eleito, porque uma população do bairro, principalmente Novo Maracanã, Coqueiral e Piratininga e adjacências, queriam um vereador que morasse no bairro, que tivesse identidade e que buscasse melhorias. Ele disse, eu vou atender as suas demandas. Chegou na época da campanha de deputado, queria que eu votasse num deputado sem ter levado nenhum benefício para o Novo Maracanaú. Aí eu disse, não, meu irmão, desse jeito não dá. Eu vou buscar um deputado federal que pelo menos traga recursos para Maracanaú e eu consiga mandar recursos para que o prefeito possa executar demandas. Não sei o que, se eu votar no deputado, você vai perder as indicações de emprego que você teve. Depois pode tirar. O meu compromisso não são com essas indicações, são o compromisso que você teve comigo de atender demandas para os bairros onde eu fui eleito. Então, fizemos esse rompimento, fui votar num deputado que, só para mostrar que ele não estava falando só com o Lucinildo, ele estava falando com o Lucinildo e com as pessoas que acreditavam em minha época. Dei uma votação expressiva para um deputado, aí foi então que ele passou a me valorizar na época. Veio me procurar pedindo para voltar a apoiar a gestão, que ia atender as minhas demandas agora. Precisou eu brigar, mostrar isso tudo para ele poder atender. Aí ele pegou e disse, você quer que eu faça o que de imediato? Eu digo, faça a drenagem, a pavimentação do Coqueiral. Aí
Quando quer faz, Robson. Quando quer faz. Quando quer faz. Quando foi com 60 dias, as obras começaram e fizeram toda a drenagem, a pavimentação. Tem uma moradora bem emblemática de lá, que foi quem lutou junto comigo, que foi a dona Estela, que ela sabe da nossa luta, que foi para conseguir essa drenagem. Ela acompanhou passo a passo, ou seja, quando quer, faz. E atendeu essa demanda, ou seja, depois disso aí começou a me respeitar por um tempo, aí depois parece que esquece. E eu não vou... Tem memória curta, né? Ele tem memória curta, parece que esquece. Aí depois vieram outros, mais 2 rompimentos. Último rompimento, agora em 2022, quando o cenário Maracanaú, com mais de 5, 6 ex-prefeitos do interior, sendo secretário em Maracanã, sem conhecer a realidade, sem saber o que o município precisa, sem ter conhecimento da área que ia ser secretário, simplesmente cabide de emprego para poder votar nos deputados dele. Foi então que quando mandaram mais uma mensagem para a Câmara para criar uma secretaria, e essa secretaria seria só para dar emprego ao ex-prefeito. Eu disse, se mandar essa mensagem eu voto contra. Mandou a mensagem, eu votei contra. Aí foi mais um rompimento. E eu decidi, só para eu bater de frente e falar, ter voz altiva, para poder mostrar a esse grupo político que está aí, que eles não podem fazer do jeito que querem, tem que respeitar o Maracanãense. Porque quando estava me desrespeitando, não está desrespeitando só a mim, está desrespeitando a todos que votaram em mim. Há muitos maracanãenses que pensam que nem eu, que não tem a voz lá no plenário da Câmara, que não é representante instituído pelo voto popular. E foi então que decidi, eu só vou poder bater de frente, falar o que realmente esse grupo político precisa ouvir e ser uma voz altiva e uma opção para que o maracanãense possa pensar lá na frente quando eu fosse deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual num cenário em que o meio político todo me chamou de louco, aí você é um doido, vai ter a cabeça na parede, não vai para canto nenhum. E eu digo, eu só sei se vou ser eleito se eu for candidato. 2018 eu perdi, 2022 fui de novo, mostrei, fui candidato, fui eleito, graças a Deus e ao povo que acreditou em mim. E hoje eu estou lá na Assembleia Legislativa, sou um dos 46 deputados do estado do Ceará e que sou hoje pré-candidato a prefeito. Sim. Mostrando os nossos planos, o que nós pensamos para Maracanaú. E após a nossa convenção, aí nos tornaremos, a convenção assim decidir, candidato a prefeito pelo PDT, mas para poder aí dar uma opção. E a população é que vai decidir. Sim, a população é que vai decidir. Se quer continuar o modelo de gestão que está aí, de pessoas que querem impor na força da máquina, eu vou dar esses empregos aqui para votar em mim. Aí tem um grupo de pessoas que aceitam esse domínio e acompanham. A população que antigamente tinha uma administração que não trouxe avanços, pegou o município do início, que montou posto de saúde, escola. Aí quando chegou o prefeito atual lá em 2005, avançou, mas avançou, Robson, porque o município tinha que crescer. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, mandou muitos recursos federais para Maracanaú. Fortaleza não tinha mais para onde crescer. Maracanaú recebeu quase 200 indústrias, ou seja, e cresceu naturalmente. Qualquer prefeito que tivesse assumido em 2005, o município tinha crescido. Não posso tirar o mérito aqui do prefeito atual, que ele não teve avanço, ele teve seu mérito, avançou o que tinha que avançar, mas o município precisa de mais. O município poderia ter crescido bem mais. Cresceu, mas não foi o tanto que o município merecia crescer. É aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se não tinha nada, foi feito algo, ou seja, por isso que ele está aí no município dominando há tanto tempo, há 20 anos, mas o município precisa de mais, o município precisa de inovação, precisa de pessoas com vigor, que pode ser eu, pode ser candidato B, pode ser candidato C, mas que temos que mudar para poder ter uma nova realidade. O jovem de 25 anos não sabe o que é uma outra administração, só a administração do grupo político que está aí, ou seja, como é que vamos saber se podemos ter um Maracanaú melhor se ninguém muda o grupo político? O prefeito atual, na altura dos seus 81 anos, não estou dizendo que ele não está incapacitado de gerir uma cidade, mas
ele não manda mais no município, são outras pessoas, administrado por pessoas que moram em Fortaleza. Nós somos um município não conhece a realidade, que não conhece a realidade. Por isso que eu e tantos outros maracanauenses somos capazes de administrar sim o nosso município, porque nós vivemos em Maracanã, nós conhecemos a realidade. Hoje nós vivemos em um município que é administrado por uma pessoa que mora na beira-mar. Não tem nada contra a pessoa dele, ele contribuiu já com o município, como eu falei. Não estou tirando o mérito dele, mas nós precisamos avançar mais. Como é que nós vamos avançar se nós temos esse grupo político há 20 anos? Se a população entender que a saúde está boa, que a infraestrutura está boa, que a assistência social está boa, então pronto, deixa no que está. Agora, se entende que podemos melhorar, aí não. Aí temos aí pessoas que são pré-candidatos, como eu, para analisar a proposta de cada um. Eu moro em Maracanã há 37 anos, conheço a realidade, essa é a minha experiência com 18 anos como vereador e agora 1 ano e 4 meses como deputado, me dão a tranquilidade, a segurança de saber o que o município está precisando e ter a capacidade de executar. Eu nunca fui gestor, eu sempre fui legislador, eu nunca tive a oportunidade de ser gestor do meu município, do município que eu moro, que não nasci aqui, mas estou aqui há 37 anos, tive a honra de ter o título de cidadão maracanãense aprovado pela Câmara Municipal, foi votado por unanimidade, de várias pessoas que tiveram o título de cidadão apresentado no ano passado. Eu fui o único que tive a votação unânime dos meus colegas vereadores, que eu respeito a todos, sei do trabalho que é um vereador, e eu pode ter certeza que as lideranças de Maracanã, os vereadores, o Lucinildo Frota, tendo a oportunidade de ser gestor, nós vamos trabalhar em conjunto para que o resultado seja o benefício da população de Maracanã, para que tenhamos uma saúde digna, para que tenhamos uma educação digna, para que tenhamos bairros da periferia valorizado igual o bairro da entrada do município, gasto 20 mil... Era exatamente isso que eu ia falar. Desculpa, só te cortando aqui. Não, pode ficar à vontade. O município hoje, ele foca em alguns pontos como se fossem as entradas, né? Então nós temos 2 entradas no município, é muito bem tratado, limpo, organizado e tudo. Quando você entra mais profundamente no município, aí você vê o abandono, o descaso, a falta de cuidado. E uma das coisas que eu noto muito é que quando você tem um grupo político há muito tempo dominando, acaba que parece que tudo é natural. Tudo está natural, não, tá bom e tal, porque a pessoa não teve a oportunidade de testar uma outra gestão. E acaba que se acostumou com aquilo ali e acha que está tudo bem. Recentemente, conversando com outro político, e foi justamente isso que ele disse: não, mas isso aqui já está assim há tanto tempo, está muito bom. Eu disse: não, mas peraí, como é que está bom? E ali? E outro lado, como é que está? E essa visão que você tem, né, de um cidadão maracanauense que pode realmente trazer uma melhoria para o município. Mas o que é que nós poderíamos trazer nessa pré-campanha, né, falar para o nosso público, de diferente que essa gestão que já está aí há mais de 20 anos ainda não trouxe e que o pré-candidato Lucinildo pode trazer diferente para a gente, lá para nós maracanauenses? Bom, a gente tem que ter muita cautela. Nessa semana eu fui notificado pela Justiça porque diz que eu fiz propaganda eleitoral antecipada para mim e propaganda antecipada negativa para o prefeito atual. Eu só fiz criticar, eu só fiz dizer que nós precisamos de um gestor que olhe nos olhos dos maracanauenses e que a gente enfrente os problemas de frente. Mas o que eu quero dizer é que eu, enquanto pré-candidato, estou transmitindo para as pessoas que o Lucinildo Frota vai ser um pré-candidato como é hoje deputado, morando em Maracanaú, que conhece a realidade, que nós vamos ter o contato. Eu não vou ser prefeito, sendo eleito, não sei nem se podia falar isso, mas não 3 vezes por semana como o prefeito atual. Eu vou ser prefeito 24 horas, porque eu moro em Maracanaú e resido em Maracanã e conheço a realidade. O que nós vamos fazer é dar ao maracanauense o que é dele de direito. Você falou aqui agora há pouco. É um grupo político que está aí há 20 anos, que domina o Maracanaú e que as pessoas já se acomodaram. Ou seja, ele
esse grupo político que está aí há 20 anos já se acha dono. Porque quanto mais tempo passou, ele já se acha dono e se dá o direito de, por exemplo, mandar 650 mil reais para uma escola de samba lá no Rio de Janeiro. O que é que isso tem de interesse público? O que é que isso vai ajudar o maracanãense? O Maracanaú tem uma rota turística gigante que vai atrair turistas do Brasil inteiro. Qual é a rota turística que o Maracanã tem? Nós temos um evento no ano, né? Um evento no ano que pode trazer. É o São João. Ou seja, eu discordo frontalmente dessa forma de administrar. E é o que eu digo agora, não é porque eu sou oposição. Eu já dizia isso antes de ser oposição. Por isso que eu era visto como um cara crítico, como rebelde, porque eu não aceitava essas aberrações que eram feitas com o Maracanaú. Eu fui o único vereador, não desmerecendo os demais, que todos têm seu trabalho, trabalham nas suas comunidades, que questionei o prefeito quando em 2021 ele mandou um projeto de lei para a Câmara para aumentar o IPTU em 300%. Eu questionei ele e disse, prefeito, esse não é o momento de mandar esse projeto de lei para a Câmara. Nós estamos saindo de uma pandemia, quem está trabalhando está ganhando menos do que trabalhava antes da pandemia, os empresários estão tentando se reerguer, muitos fecharam, e os que conseguiram ficar vivo no comércio estão tentando sobreviver. Aí o senhor vai taxar 300%, porque quem paga IPTU, Maracanaú, 28% só paga IPTU, 72% é inadimplente. Por quê? Porque as pessoas só pagam IPTU, quem? O comerciante que precisa tirar o alvará de acionamento, o cara que vende e compra uma casa, aquele também que paga, compra o arroz, compra o feijão, paga água, paga luz e sobra, ele vai pagar o IPTU. Mas o maracanaense não tem condições de suportar um aumento desse de 300%. Aí ele olhou para mim e disse, assim, ele disse que era uma justiça fiscal que ia dar não sei quantas mil isenções de imóveis. Aí eu digo assim, prefeito, o senhor não está fazendo justiça fiscal nenhuma. O senhor tinha que fazer igual Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, que tem alíquota diferenciada para imóveis que chega até um valor e a alíquota 0,8. Passou de o valor X, a alíquota é 1,4. Ou seja, quem tem imóvel mais barato paga uma alíquota menor. Quem tem um imóvel mais caro paga uma alíquota maior. Aí eu disse para ele, prefeito, aqui em Maracanã é 1 ponto. Ou seja, o senhor tinha que trabalhar uma nova planta de valores para que distinguíssemos onde é aquele que pode pagar mais, daquele que não pode pagar, que pague menos. E isso que era justiça fiscal, prefeito. Não, a alíquota lá do Alto da Mangueira, que é um bairro que precisa de infraestrutura, que não tem drenagem, que não tem esgoto. Esse bairro pagar o mesmo valor de um Jardim da Serra. Não dá para ser assim. Ou seja, nós temos que ter essa diferenciação. Aí ele olhou para mim e disse, você está muito entendido, vou lhe colocar como secretário de Finanças. Aí eu olhei para ele, não, prefeito, não precisa me colocar como secretário de Finanças, não. Basta ter sensibilidade pelo que o povo está passando agora, pelo que o comerciante está passando. Essa sensibilidade, essa empatia com o povo é que vai fazer com que esse imposto, esse projeto não vá para a Câmara. Mas, infelizmente, fui voto vencido. Aí eu disse para ele, prefeito, quando chega a R$2.000 a dívida ativa, a prefeitura ajuiza o valor, vai para cobrar. Se a pessoa não pagar, ameaça tomar o imóvel. Se tiver dinheiro em conta, bloqueia o dinheiro na conta da pessoa. Às vezes é para pagar alimento e outra coisa, bloqueia. Ou seja, a arrecadação tem que ser feita, o município não se mantém sem arrecadação, mas fazer aumentar em 300% o IPTU foi uma aberração. Hoje, o maracanaense, desde 2022, paga 3 vezes mais, mas faltou sensibilidade do prefeito. Ou seja, desde eu mesmo aliado, eu questionava. Só que eu era o rebelde, o cara do contra, o voto vencido. Ou seja, o maracanaense precisa de uma pessoa que tenha sensibilidade, que tenha empatia com o outro. Que conviva, que convive e que sabe o que está precisando. Eu moro no bairro da periferia, não moro em condomínio fechado, não tenho nada contra que eu moro em condomínio fechado, mas eu vivo a realidade do maracanaense. Portanto, a gente precisa ter essa diferenciação e o maracanaense precisa ter esse olhar. O nosso olhar, enquanto pré-candidato a prefeito, nós vamos fazer o que o maracanaense está precisando. Eu sinto muita falta de um político, inclusive lá na nossa cidade vizinha tem um político que ele carrega essa forma que eu admiro, né, que é um prefeito lá da nossa cidade vizinha,
que tem esse contato muito próximo com a população, né? Vira e mexe, ele está ali no açude tomando banho com a população, está ali comendo uma panelada com as pessoas ali. E eu acho que o político realmente ele precisa estar próximo da população, não só nos momentos de pedir voto, mas no momento do dia a dia. E esse prefeito lá da cidade vizinha, ele está constantemente com o povo. Eu acho isso muito, muito interessante. Mas voltando aqui à nossa conversa, né? Você, enquanto pré-candidato, lá no nosso município, a gente sente muita falta de alguém que puxa a bandeira do empreendedorismo, né? Inclusive, recentemente, depois de 7 anos de luta, você, inclusive, nos ajudou também nessa luta de melhorar a lei municipal quanto à desburocratização, a melhorar isso. Eu falei diversas vezes com você que, rapaz, não tem condições o município como Maracanaú proibir a emissão de nota porque a empresa não tem alvará, uma coisa assim que fere a lei federal, né, de liberdade econômica, fere a Constituição enquanto também de proibir a iniciativa comercial. E depois de 7 anos de luta nós conseguimos melhorar essa lei, né? Mas nós não temos um político que puxa a bandeira do empreendedorismo. Então o Lucinildo Frota, enquanto pré-candidato a prefeito, os empreendedores de Maracanaú, eles vão encontrar em você, enquanto pré-candidato, alguém que vai nos ajudar enquanto empreendedores? Robson, estamos ouvindo a população nessa pré-campanha, estamos moldando o nosso plano de governo, mas nós já temos em mente o que nós temos que fazer em várias áreas. E pode ter certeza que o pequeno, o médio empreendedor, aquela pessoa que vai montar um negócio, que não tem muita condição financeira, essa pessoa vai ter atenção. Como eu vejo o exemplo aqui de Fortaleza, que é o Fortaleza Online, um empreendedor abre uma empresa em 6 minutos, como uma declaração de imposto de renda, Robson. Você declara que ganhou tanto, que teve despesa tanto, e você tem fé para poder... O fisco acredita nas informações que você está enviando, do mesmo jeito o Fortaleza Online. Você diz que tem uma área de tanta, o fisco, você tem essa responsabilidade pelas suas informações e depois, se a prefeitura quiser fiscalizar, ela vai fiscalizar, mas ela absorve essas suas informações, em cima das suas informações, você tem o seu alvará em 6 minutos. Ou seja, esse Fortaleza Online é um exemplo que nós vamos trazer para Maracanaú, como vários exemplos da Prefeitura de Fortaleza hoje, as creches, tá entendendo? As creches em tempo integral, coisa de primeiro mundo, coisa que você entra numa creche e você pensa que é particular. Ou seja, o maracanauense, ele precisa de coisa boa. Nós somos um município rico, mas que infelizmente a população carece de necessidades básicas. Mas o empreendedor, pode ter certeza, vai ter atenção especial, porque eu sofro na pele como isso também, entendeu? E a gente vê esses bons exemplos aqui da nossa capital, Fortaleza, que eu tenho certeza que a gente vai trazer tudo o que for de bom da capital, esses bons exemplos. Legal, legal. A gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, infelizmente rápido por conta dos outros compromissos, né? Esse período agora é bem corrido, mas só para finalizar, né? Para a gente tocar no último ponto em relação à juventude, né? Maracanaú tem também uma população muito jovem. O que você, enquanto pré-candidato a prefeito, tem para falar para esse público jovem de Maracanaú? Bom, eu me considero jovem, sou um jovem de 53 jovem há mais anos tempo, de idade, né? Sou um jovem de 53 anos de idade. Eu, quando tinha meus 16 anos, ao chegar em Maracanaú, eu sentia muita dificuldade da gente ter uma área de lazer, da gente ter um investimento na cultura, no entretenimento. E a gente vê que o maracanauense hoje só tem um entretenimento, que é o São João de Maracanaú, que eu não vou acabar o São João. Pelo contrário, nós vamos fazer com que o São João sirva para os jovens, para os adultos, para as pessoas de melhor idade. Nós vamos fazer com que o São João se mantenha valorizando a cultura local. Vamos regionalizar o São João nos bairros e o principal, Robson, nós vamos pegar os bons exemplos de Fortaleza, que o São João e o Réveillon de Fortaleza foi todo bancado com a iniciativa privada, recurso de patrocinadores. E é o que nós vamos fazer em Maracanaú. É o que eu lhe disse, os bons exemplos de Fortaleza nós vamos levar, o São João nós vamos manter e mantendo o São João com investimento de patrocinadores, vai sobrar recurso para apostar, investir na cultura local, nos movimentos
que os jovens precisam de entretenimento, os jovens precisam de capacitação para poder entrar no mercado de trabalho, para poder não ficar só com os salários, com os empregos de auxiliar de produção nas fábricas. Nós queremos os jovens capacitados, porque eu tive isso. Como eu falei, aos 17 anos que eu entrei na Escola Técnica Federal, eu era o único aluno de Maracanã lá na Escola Técnica Federal. No outro ano que entrou um aluno de informática, eu era o único, no meu semestre, eu era o único de Maracanaú, que passei num crivo, foram 9 mil inscritos para 330 vagas, ou seja, mas eu fui, e desde aquela época, nós já não tínhamos esse investimento para capacitar os jovens. Por que eu dei a sorte grande de ter passado nesse exame de seleção da Escola Técnica? Porque eu não queria ser mais um a ficar só com o salário mínimo sendo auxiliar de produção. E é o que nós vamos fazer. Nós pensamos para os jovens capacitar para que nós não fiquemos só com esses salários baixos, que o jovem possa entrar no mercado de trabalho com condição digna, de ter um salário bom, de poder crescer, constituir família e fazer com que o nosso município cresça. E mais, esses recursos gerados em Maracanaú fiquem em Maracanaú para a economia local melhorar, circular, ter mais contratações e com isso, com mais consumo, aumentar a produção da indústria, aumentar o emprego, ou seja, o jovem está inserido no nosso plano de governo e essa nossa pré-campanha nós estamos conversando e vamos mostrar que é possível ter um município rico e que os maracanauenses vejam o resultado dessa riqueza, diferentemente do que está acontecendo hoje. E é importante também, deputado e pré-candidato a prefeito, ouvir as pessoas certas para esse momento, né? Teve esse problema da mudança da legislação, que por conta do Executivo não ter ouvido nós, contadores, aprovaram a lei de uma maneira errada. Então, assim, se tivessem nos ouvido, chamado, olha, está aqui a lei, como é que está, vocês concordam, tá, não está, não teria acontecido isso. E com certeza, ouvindo as pessoas certas, a gestão teria acertado. E você, enquanto pré-candidato, ouvir as pessoas corretas, sem dúvida, vai ter bastante sucesso. Então, agradecer aqui, mais uma vez. Um abraço. Deixar esses últimos minutos aqui para você falar com as pessoas, dar o último recado. Agradeço demais a sua visita aqui com a gente. Obrigado, Robson, meu amigo, por participar aqui do seu podcast. Um abraço a todos os maracanauenses. Eu, Lucinildo Frota, pré-candidato a prefeito de Maracanaú, estamos conversando, falando do que nós pensamos para a nossa cidade. Eu peço que procurem pesquisar sobre Lucinildo, dos seus 5 mandatos de vereador, do Lucinildo como pai de família, do Lucinildo como vizinho, do Lucinildo como amigo, para vocês terem uma noção de quem é o Lucinildo pré-candidato a prefeito. E peço também que façam isso com os outros pré-candidatos, para que vocês tenham uma noção. O maracanauense, como todo brasileiro, precisa se informar para poder tomar uma decisão correta lá na frente e o maracanauense possa ter um gestor futuro, né, para que possa ver o Maracanaú com os olhos do maracanauense. Tá bom? Um abraço. Deixar aqui as nossas redes sociais, Lucinildo Frota _ é o nosso Instagram, Facebook Lucinildo Frota, e vocês nos acompanhem para que possa ver todo o trabalho do Lucinildo Frota, deputado estadual e também pré-candidato a prefeito de Maracanaú. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Recebemos aqui essa figura, Lucinildo Frota, pré-candidato a prefeito de Maracanaú. E não esqueça, siga e compartilhe lá no canal da Constantino Contabilidade o podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Até a próxima, valeu!